Vocês falam, tá bom? Começa pela Elizabeth, falando. Atenção, atenção! Prepare-se, chegou a hora de viver algo diferente. Energia surreal com o melhor podcast. Mulher Virtuosa, na direção do Espírito Santo. Apresentação, pastora Elizabeth. Você vai ser edificado com a presença de Deus. Boa tarde, povo de Deus. Aqui estamos com mais uma programação de Mulher Virtuosa dessa tarde abençoada. Estou aqui com duas irmãs, a Maria e a Sheila, a diaconisa Sheila. Estamos aqui para que vocês venham ouvir e aprender mais de Deus, saber mais da palavra de Deus e a gente se aprofundar cada dia mais naquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Eu apresento a vocês a irmã Maria. Amém? Pode pôr. E pode se apresentar, irmão. Fica à vontade. Se apresente, fale do seu ministério. Fale qual é a obra que você faz para Deus e para aqueles que precisam ouvir a voz de Deus através da sua boca. Amém? Amém. Pode se apresentar, irmã. Pai Senhor Jesus, Amém. Eu sou diaconisa Sheila. Estamos ali na igreja apostólica Crescendo em Oração, junto com o pastor Cleito, pastora Juliana. Somos diaconisa, né? Estamos ali auxiliando, né? Cuidando da casa do Senhor, Amém. auxiliando, né? Servindo a Jesus. Temos trabalho de culto nos lares, né? A qual nós fazemos pela direção de Deus, né? Com a bênção e direção dos nossos pastores também. E é isso. Amém. Servir ao Senhor, buscar o Senhor e você pode achar. Glória a Deus. Aleluia. E a irmã Maria? Eu sou presbítera Maria Reis, sou também no Crescendo em Oração, com o pastor Cleiton. A gente está ali na obra ali, com o ciclo de oração. Nosso intuito na obra é ganhar vidas, ganhar almas ao reino do Senhor. Glória a Deus, juntamente com o pastor e a pastora. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui para que a gente venha falar sobre a palavra de Deus, sobre mulheres virtuosas. Né? Mulheres virtuosas. Quem achará? Né? Então, nós somos a coluna do nosso lar, nós somos aquela que busca pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pela nossa família. A gente, mulheres, é aquela que, se você tem uma obra a fazer na casa do Senhor, você não tem que se renegar a fazer a obra do Senhor. Porque através do grupo de irmãs, do grupo de oração, é que buscamos por toda a igreja que somos nós e aqueles que estão servindo a Deus junto conosco. Amém? Amém. Jesus. E eu deixo vocês à vontade para vocês falar mais das coisas de Deus. Qual a sua experiência na presença do Senhor? Quantos anos você está na presença do Senhor? Eu estou na presença do Senhor há já 17 anos. Eu era católica, depois eu conheci a Jesus, né? Assim como, no dia que eu fui visitar uma igreja, gostei, e desde esse dia o Senhor me tocou e aqui estou para fazer a obra do Senhor. O que mudou na tua vida depois que você passou a servir ao Senhor, conhecer o Senhor? Tudo mudou. Porque o conhecimento mudou minha fé, mudou a estratégia, talvez, da minha visão, porque muitas das vezes você, antes de conhecer a Deus, você é uma pessoa. Depois que conhece, você se transforma em outra pessoa. É porque a partir do momento que a gente é batizado, desce as águas, aquele velho eu fica para trás, né? A gente renasce outra vez. Então a experiência com Deus é maravilhosa. Maravilhosa. A gente sabe que buscando a Deus, a gente com Deus, a gente pode ter a aflição que for. A gente pode ter a aflição que for, mas Deus está ali esperando que a gente se curve perante Ele, porque só Ele tem a solução para o nosso problema. A gente pode estar ferida, a nossa alma ferida até o extremo, mas quando você passa, às vezes Deus quer que a gente se cale para que a gente venha ouvi-lo. E tem situações que Deus quer nos ouvir, é onde Ele se cala.
Então, servir a Deus é uma maravilha. Servir a Deus é feliz daquele que Deus escolhe para ser servo dele, não é verdade? Pode falar, sua experiência com Deus. Minha experiência com o Senhor Jesus, desde jovem, né? O Senhor me chamou, mas aí me afastei do caminho do Senhor. O Senhor me chamou, já me fez promessas, né? Me usava muito na presença do Senhor. Mas por falta de vigilância, por inexperiência, né? E falta de instrução, né? Porque isso é uma coisa que a gente nunca deve julgar, se desviar, se afastar por conta de outras pessoas. Exatamente. Nunca podemos culpar outras pessoas. Mas hoje, como Deus me levantou para ajudar pessoas, para ter aquele olhar de ver necessidade, de acolher as pessoas e direcionar como um filho, sim, como é a palavra de Deus, para a correção. Mas ir até a pessoa e acolher, não apontando, mas assim, as pessoas escolhem se afastar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a igreja, esse olhar que nós precisamos ter de acolhimento. Muitas das vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um abraço, e ao invés disso, né, muitas das vezes, ou vem o descaso, eu preocupo mais comigo. Entendo, aqui não é para julgar ninguém, mas é um ensinamento que Deus me deu e eu preciso transmitir. Precisamos amar as pessoas, né? Deus é amor, né? Isso. Deus é amor, acima de tudo. Você pode estar na igreja coberta de ouro, mas se chega um mendigo, uma pessoa fedida, uma pessoa de qualquer maneira, você tem que abraçar aquela pessoa, acolher. Porque todos ali não somos santos. A gente está buscando a ser santo. A gente está buscando a santidade. Mas para isso a gente tem que olhar aqueles que necessitam realmente. Essa semana uma pessoa me mandou um áudio que ela estava muito perturbada. E eu eu fiz um propósito com Deus de toda de manhã eu mandar mensagem para as pessoas, né, Maria? Eu mando para Maria. É isso mesmo. Então eu mando mensagem toda de manhã. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é orar, vou para a sala, eu oro. Então a minha mensagem eu já envio para as pessoas. E à noite agora eu passei a enviar também. Quando eu estou acordada ainda mais cedo, eu mando mensagem para as pessoas. Então assim, a pessoa falou, eu estava sem instrução, eu estava sem direção. E no sábado, tal hora, a senhora mandou essa mensagem para mim. E foi onde Deus falou com a minha alma. Então, através da nossa palavra, a gente não só evangeliza olhando olho no olho. A gente evangeliza mandando uma mensagem. A gente evangeliza com nossas atitudes. Às vezes a gente passa na rua, tem uma pessoa ali, aquela pessoa ali às vezes não é nem um mendigo, mas está perturbada. Às vezes precisando de uma palavra, de um sorriso. Mas o nosso tempo é tão corrido que a gente se esquece o que Deus nos ensina, que é o amor. A gente tem que ter amor pelo próximo. Não é a gente simplesmente chegar na igreja com a Bíblia, sentar e ficar escutando a palavra. E achar que servir a Deus é só isso. Servir a Deus a gente pode parecer é fácil. Não é verdade? É fácil. O difícil é realmente pôr a mão na obra. É difícil. Continuando. Aí me afastei, fiquei 11 anos afastada. E só comendo as bolotas de Satanás, só é bem como no filho pródigo mesmo te fala. E fiquei muito tempo. Quando, depois de 11 anos, eu decidi, eu tomei uma decisão, né? Falei, não, eu não quero mais. Tomada por aquele sentimento de tristeza e angústia, por quê? Eu já fui logo para conversar, mas na verdade, nesse tempo, o que aconteceu comigo? Eu entrei em um relacionamento, né, abusivo, sofri, né? Tive um namoro, um relacionamento abusivo, sofri muito. Aí comecei a ficar depressiva, quase entrei no alcoolismo, porque o inimigo já colocava um desejo de todos os dias eu beber, né? Ia para os pagodes, saía. A alegria é só momentânea, da bebida, da amizade, e outras amizades que só queriam se aproveitar de dinheiro, e as pessoas só querem te sugar. Exatamente. É algo terrível.
Então eu fiquei mal de chegar à depressão, cheguei a 54 quilos, eu fiquei mal, quase morri. O inimigo, minha profissão, estou sem trabalhar no momento, mas é segurança patrimonial. Trabalhava numa empresa e em frente tinha uma ponte, tem uma ponte, né? Trabalhava na transportadora na LC Logística ali. E o inimigo mandava me jogar. A todo momento o inimigo mandava eu tirar a minha própria vida. Ele soprava. Sabe, ninguém te ama, você não presta pra nada, ninguém... O inimigo é terrível. Então eu tenho uma experiência muito grande. É por isso que Deus, quando Deus me chamou novamente, Deus me levantou assim, em amor mesmo, para resgatar as pessoas, porque olha, como eu sou grata a Deus. E nós temos que ser gratos quando Deus nos tira, né, de lugares terríveis. E aí, voltei para o Senhor Jesus, passou-se um tempo, Deus preparou um esposo para mim, o cooperador Jefferson, né? Graças a Deus, uma grande vitória. E estamos agora com o pastor Cleito, fazemos esse trabalho nos lares, já fazia antes, né? Deus tem se chamado a nossa vida. Que é muito importante. Isso. É muito importante a gente dedicar o nosso tempo fazendo o trabalho no lar. O nosso ministério ele tem pouco obreiro. Tem poucas pessoas que se dispõem a realmente estar ali quando a gente diz, não, vamos, e a pessoa disser assim, vamos. Às vezes vai eu, Pedro, o meu esposo, o pastor, às vezes só vai eu e ele, às vezes vai 2 irmãs, 3 irmãs, porque as pessoas elas estão acomodadas, elas estão dispersas nas coisas de Deus. Isso. O fim está chegando, porque você vê como é que está o tempo hoje, em pleno inverno, um calor desse, e as pessoas acham que é a natureza, as pessoas acham que é mudança do tempo, e se esquece que na Bíblia tem que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Não é verdade? Então, assim, é grata àquele que serve a Deus. E àquele que, às vezes, ele se perde do caminho e quando Deus o acha. Né? Porque a gente, quando encontra Deus, depois de a gente se desviar do caminho do Senhor, é muito difícil para voltar. É difícil. É difícil para voltar. Eu sei que é difícil porque eu tenho testemunhos que é difícil. A gente espera, mas porque eu não tenho força. Mas porque eu não tenho força. Então, assim, não tem uma pessoa que chegue para levar. Orientação. Ontem mesmo foi um menininho que ele está com problema, né, amor? Ele está com problema sério de demônios em cima da criança. Meu Deus. 10 anos, né, amor, que ele tem? 8 anos. 8 anos ele tem. Então, o pai dele levou ele ontem para a igreja, mas quando começa a oração, ele se manifesta. Fica agoniado, então o pai leva ele, tira ele. Você entendeu? Uhum. Então, assim, eu falei, tem que deixar, mas é o trabalhar do Senhor, assim, na calma. A gente vai na calma, porque às vezes vai em outra igreja, às vezes vai em outra igreja. Então, assim, a gente tem que ter uma cobertura. É igual você, Maria. Você tem o seu pastor. Você tem o seu pastor. Então, você tem que viver de acordo com o que o seu pastor quer dentro da igreja. Não é isso? Então, assim, se você está ali, para você ir para outro lugar, você tem que pedir permissão ao seu pastor para isso. Você não pode fazer as coisas da sua vontade, no seu querer, porque aí você já está se rebelando contra os seus pastores, não é verdade? E, então é o que acontece. As pessoas hoje em dia, elas não têm mais assim, a gratidão pelo aquele que foi buscar ele, que salvou ele, que tirou ele, que pregou para ele. A pessoa não tem mais essa gratidão. O meu esposo, ele foi morador de rua. Ele foi morador de rua, o diabo, ele o sapateava, ele só comia coisa do lixo. Quando chegava uma pessoa para dar uma marmita para ele, ele não aceitava, porque o diabo ficava no ouvido dele para ele não comer aquela comida limpa ali, porque tinha veneno. Só a comida do lixo que era boa. Então, assim, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a gente tem que estar firme na presença de Deus. Né? Às vezes a pessoa diz, eu vou para o monte, eu tiro isso porque eu vejo meu esposo pregando e ele falando com as pessoas que as pessoas vão tanto para o monte e a oração da gente é em particular com Deus. A gente pode fechar a porta do nosso quarto e buscar a face do Senhor. Não é verdade? O monte é quando você está no propósito. A gente está no propósito de 7 sexta-feira na igreja, das 10 à meia-noite.
Então, a gente, quando terminar a última, a gente vai no monte, porque vai levar aqueles pedidos de orações que a gente estava ali, né? Pedindo para o Senhor trabalhar naquelas vidas, que a gente não sabe o que é que tem dentro daquela caixinha, mas Deus sabe. Então, assim, as pessoas, elas querem buscar hoje a Deus pelo que vê. Querem buscar pelo que vê, uma chave de carro, né? Roupas. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas querem buscar a Deus pelo que vê. Não buscar a Deus verdadeiramente. Então, o testemunho da gente, eu tenho o meu testemunho, você tem o seu testemunho, porque o servo de Deus, ele tem que ter um testemunho. Ele tem que ter um testemunho. Né, Maria? Qual é o seu testemunho? Meu testemunho, pastor, se eu falar, São tantas são coisas, tantas coisas que eu já passei nessa vida, muita coisa já. Eu vivi quase 40 anos com meu marido. Trabalhava a semana toda. Final de semana era só bebida. Era bebida, farra. E eu ali trabalhando para ajudar. Entendeu? E às vezes, muitas das vezes, agora, pouco tempo não, mas antes, quando a gente começou, casou, tudo, era a bebida, trabalhava muito ele, nosso relacionamento. Mas você já era serva do Senhor? Não. Você já não tinha sabedoria? Eu ainda não tinha sabedoria. Que hoje tem, né? Não, eu já casei com ele com uma filha, para começar. E aquilo ali, a minha vida virou de ponta cabeça. Mas Deus, ele falou assim, quando Deus viu meu sofrimento, ele falou, não, vamos mudar esse cativeiro. Ele aprontou os negócios lá, porque Deus falou, não, vou tirar você do meio da sua parentela e vou levar para outro lugar. É lá que eu vou trabalhar. Você vê Deus como trabalha na nossa vida? Sim. Deus é maravilhoso, né? Me tirou de uma noite por dia, ele estragou, estragou a vida dele. De um trabalho bom, de uma vida boa que nós tínhamos, e ele, de uma noite por dia, ele estragou tudo. Assim, trabalhando, mas estragou. E Deus falou, não, eu vou tirar do meio da parentela e vou levar para longe. E trouxe de Belo Horizonte para cá. Ele anoiteceu em Belo Horizonte e amanheceu aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, nós estamos há 33 anos, que ele veio a falecer há 3 anos, né? Mas ele faleceu, ele tinha se entregado para o Senhor, reconhecido ao Senhor como Salvador da vida dele ou não? Pastora, ele falava, tinha uma pastora que fazia uma campanha na minha casa, toda semana ela ia, 7 sexta-feira, 7 terça, aí ela perguntava, o Senhor está te dando uma nova chance. O Senhor quer aceitar Jesus? Se eu curar o Senhor vai para a igreja? Ele falava, mais ou menos. Então, ele não queria nada. Não queria nada. Acha que Deus não conhece o nosso pensamento? Porque assim, Deus é educado. Ele só trabalha na nossa vida se a gente permitir. Sim. Deus, ele não é invasivo, ele não invade a nossa vida. Deus, ele bate e a gente tem que abrir para ele entrar e trabalhar. Porque as pessoas falam assim, eu aceito, mas aceitar da boca para fora não adianta. Então, você tem que aceitar e se arrepender, né, do que está fazendo e não fazer mais. Mas são tantas coisas, pastora, que se eu contar eu ficar a noite toda e já passou, glória a Deus, serviu de aprendizagem, de experiência. Porque eu sei que hoje Deus coloca mulheres que passam a mesma situação que você passou lá atrás. Sim. Então isso serve já para a gente aconselhar. Né? A gente sentar e aconselhar, não, faça isso. Porque você não vai chegar uma irmã, eu chego para você e falo, Maria, eu estou passando uma dificuldade com meu esposo está bebendo muito. Você hoje, como serva de Deus, você vai dizer, não, Elizabeth, peça para o Senhor, insista nos pés do Senhor, busca do Senhor. É seu casamento. Porque se fosse antes, quando você não era serva do Senhor, você ia dizer, não, larga esse traste. Isso aí não presta, não é isso? E quando a gente passa a ser serva de Deus, a gente tem outro olhar para as coisas. Com certeza. A gente sabe como se comunicar, como aconselhar. A gente não vai dizer, não, deixa esse homem. Vamos orar, vamos buscar de Deus,
Porque assim, Deus também, quando a pessoa se torna um tropeço na nossa vida, Deus tira. Quando se torna um tropeço para a nossa caminhada, Deus tira fora. Porque a salvação é individual. E outra coisa, pastora, quando ele falava assim, eu vou, mais ou menos, se Deus me curar, algum dia eu vou para a igreja. Aí eu olhava para ele e falava, menino, não brinca com Deus. Então ele só ia se Deus desse a cura para ele. Sim. Mas mesmo assim ele ainda falava, ainda duvidava. Eu não brinca. E mesmo assim, pastora, ele acabava de fazer tudo que ele tinha que fazer. Eu ia lá, fazia comida, colocava no prato para ele, como de costume. Entendeu? E eu vou para a igreja, você fica aí. Vai para a igreja hoje, pô? Sua comida está aqui, a cama já está pronta, pode deitar a hora que você quiser. E eu estou indo para a igreja. Assim foi quase 40 anos. Então, e Deus te honrou, não honrou? Graças a Deus. Deus te tirou do sofrimento Tirou e mesmo. hoje você é uma serva do Senhor. Graças a Deus. É verdade. Hoje você lidar com mulheres. Onde Deus te botou, né? Para lidar com mulheres. Que a gente, mulher, para lidar uma com a outra, é difícil. É difícil. É bem difícil. Porque cada uma tem um temperamento, cada uma tem seu estilo, cada uma tem a sua opinião. E a gente tem que andar em concordância. A gente tem que andar em concordância, porque eu já lidei com um grupo de mulheres, é difícil. É difícil. É difícil. A gente às vezes se sente diminuída, mas é coisa da nossa cabeça. Porque se Deus pôs a gente ali, é porque a gente são merecedor. Ele se agradou da gente, amém? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra. Tem alguma mensagem para o visitante que está aqui? Amém. A Maria da Conceição está nos assistindo, né? E Deus te abençoe, minha irmã, grandemente. Viu a Luciene? Deus te abençoe, Luciene. A próxima está aqui será você, em nome do Senhor Jesus, tá? Estou te esperando aqui, Luciene. Sábado temos de novo. Amém? Essa programação de Mulheres Virtuosas. E em nome do Senhor Jesus, a diaconisa Luciene, que é do nosso ministério, uma benção também, tem um testemunho maravilhoso. Daqueles que você fica de boca aberta, né? Porque o dela, ela já luta, ela ainda luta com o esposo em cima de uma cama, né? Então, é um testemunho abençoado. Já mandei para Maria já a foto dele, quando teve a situação, né? Mas é uma benção, né? Somos mulheres de Deus, estamos aqui para falar de Deus, a mudança que Deus fez na nossa vida, né? Para que outras venham ouvir e elas venham buscar também a mudança na vida dela, né? Porque é maravilhoso servir a Deus. Eu sirvo a Deus, eu fico maravilhada com as coisas do Senhor. Eu passo dificuldade, não é porque somos pastores que a gente não passa dificuldade, passa apuros. Tem coisas que a gente passa e a gente tem que chegar em casa e só entregar na mão do Senhor, só, né? Porque é bem difícil. Para a gente, para nós dois que estamos na frente de um trabalho, e lidar com as pessoas que têm opiniões diferentes. Você entendeu? É tanto numa escola bíblica, é tanto numa pregação. Então, assim, ele se entristece muitas vezes. E é coisa de Deus, né? Um servo de Deus há 30 anos, né? Ali conduzindo ovelha, já saiu ovelha, já veio ovelha, já saiu ovelha, e assim vai, né? A vida de servir a Deus é isso, né? É uma aprendizagem a cada dia, porque a gente nada sabemos. Eu estou engateando ainda no caminho do Senhor ainda. Amém? Eu te dou a oportunidade para você trazer a palavra, amém? Gostaria de trazer a palavra do Senhor. A paz a todos que nos assistem. Em Atos, capítulo 9. Louvado seja Deus. Atos capítulo 9, versículo 36. Vamos falar sobre uma mulher virtuosa. Pouco falada na Bíblia, mas amém. É muito importante, né? Toda a Bíblia, todo o ensinamento. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 36, que diz assim: E havia em Jope
uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. A Bíblia vai nos falar sobre essa mulher, Dorcas, em grego. Em grego se falava Dorcas, Tabita em hebreu e aramaico. Né? Louvado seja Deus. Por isso que o doutor Lucas, quando ele fala sobre ela, ele já coloca, já expressa Tabita. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela tinha boa fama. Olha como é importante isso. Ela era judia, porém cresceu na sociedade grega de Jope, louvado seja o nome do Santo Senhor, e lá se tornou cristã. E esta mulher é chamada por Dr. Lucas de discípula. A única vez onde uma mulher, usada essa expressão, né, no Novo Testamento, onde se usa essa expressão de discipulado, chamada de discípula. E a Bíblia vai dizer que Jope era uma cidade costeira. Ali havia, muitos homens se aventuravam no mar. Então o que acontece? Havia ali naquela cidade muitos órfãos e viúvas que sofriam, que choravam, que ficavam dessa situação. A gente sabe que viuvez naquela época, a mulher sofria, passava fome, não era acolhida, era terrível. O que acontece? Aquela mulher chamada Dorcas tinha um talento com as mãos, que era fazer túnicas, costurar. E ela usava desta ferramenta para ajudar materialmente aquelas mulheres, mas também era uma vertente, uma estratégia onde ela chegava, acolhia com amor e ela já lançava ali a palavra, a semente do Senhor. Ela fazia a obra. A Bíblia, nós podemos dizer, pela visão, estudando a vida de Dorcas, que ela tinha uma visão especial, ela conseguia olhar e ver a necessidade das pessoas. E é isso que nós precisamos nas igrejas, mulheres, homens, né, também. Mas, como estamos falando de Dorcas, e é um tema de mulheres que consigam não olhar somente para si. Precisamos olhar as necessidades das outras pessoas, como Dorcas. E também, talvez Dorcas pensasse, mas eu só sou costureira, o que eu vou fazer? Não. Ela pega aquela estratégia, aquele algo que Deus deu para ela, e ela vai usar de estratégia para se achegar e ajudar a lançar a semente da palavra do Senhor, que é onde é a palavra que verdadeiramente vai fazer a mudança das pessoas. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher está ali fazendo a obra do Senhor, mas em determinado momento ela morre, ela adoece e morre. A Bíblia vai dizer. Dorcas, essa mulher generosa, simples, né, caridosa, serva do Senhor, ela adoece e cai enferma, morre também. E o povo vendo aquela situação, rapidamente mandaram chamar a Pedro, que estava na cidade de Lídia, 56 quilômetros de Jerusalém. Na cidade de Lídia, vão buscar a Pedro. Pedro vem. Quando ele chega, ele vê aquelas mulheres que vestiram aquelas túnicas ali em homenagem a ela, estavam ali velando ela. Pedro disse para aquelas mulheres, olha, saiam, deixa só eu com ela aqui. A Bíblia diz que ele dobra o joelho e ora ao Senhor. Por ela, por Dorcas. E a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita aquela mulher. Olha que coisa. Jesus, ele ressuscita aquela mulher e Pedro então chama as mulheres para dentro ali, para ver ela. E a Bíblia vai dizer que até essa situação de morte e ressurreição também serve. É um testemunho que está sobre a vida dela. Também através daquilo muitas almas se rendem ao Senhor. Qual é a mensagem que há nessa passagem de Dorcas? Que era uma mulher discípula. O que é discipulado? Alguém que foi discipulado. O que significa discípula? Que recebe o ensinamento. Quer dizer que primeiro ela parou para ouvir, para aprender. E a palavra de Deus, ela toda nos ensina. E Dorcas aprende que ela
tem uma ordem de Deus sobre ela. Ela precisa fazer a obra. Ela precisa fazer a obra de amor e apregoar a palavra do Senhor com aquilo que ela tiver. Eu não preciso ficar observando, mas alguém prega muito, alguém isso, alguém... Não. Eu preciso observar a mim, o que eu tenho, Senhor, no que o Senhor quer me usar. Nós precisamos amar. Os 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Só que muitas das vezes nós olhamos só para nós e não olhamos para o outro, com olhar caridoso. De amar o próximo. Como Dorcas. Dorcas aprendemos isso. Esse olhar que ela tinha as outras pessoas de querer a salvação não só para si. Ela queria fazer a obra, expandir a obra do Messias. Essa é a verdadeira essência do Evangelho. E quando ela ali adoece, imagino que ela ali naquele leito, ela não murmura, ela dá glória. Quantas vezes no momento, né, de ruim, a gente se entristece a ponto de querer contender com Deus. Não, Deus, né? Isso. Deus. Vitimismo. Ó, se tem uma coisa que o demônio gosta de lançar sobre as nossas vidas, nós humanos, as nossas almas, é o vitimismo. Porque através do vitimismo, a gente desanima, a gente quer culpar Deus, a gente não enxerga que nós precisamos nos consertar, precisamos melhorar. Ela adoece. Já havia um propósito de Deus. E outra coisa, quando nós estamos enfermos, passando por processo, seja qual for, primeira coisa, entender que há um processo de Deus. Há um propósito de Deus. E temos nossos espinhos na nossa carne, né? A gente, não é toda enfermidade que nos vem que é permissão de Deus. Lá atrás a gente comeu coisas que não devia, a gente já está numa idade que não tem mais saúde, usar a alimentação hoje em dia. Então as pessoas, elas procuram sempre culpar a Deus por tudo que acontece, por tudo. Quando ela ali é ressuscitada, até nisso o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, glória a Deus. Porque através disso que acontece a morte e ressurreição dessa doença e morte que aconteceu na vida dela, e ela ali ressuscita, o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Então muitas das vezes uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor e ela volta, e a igreja ainda às vezes tem um olhar de preconceito, um olhar, ai, irmãos, é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. E que nós possamos ser como essa mulher. Entender os processos de Deus, aprender a ver o olhar do próximo, que é a essência do verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? As pessoas hoje... Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ela quer culpar a Deus. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas murmuram. A murmuração é muito grande hoje. Hoje as pessoas, lá na igreja a gente tem uma senhora, a irmã Fátima, e ela teve câncer. Ela ficou só o osso, o couro e o osso em cima de uma cama. E a gente ia visitar ela nos domingos, eu olhava assim, eu saía chorando de dó dela. Eu falava, amor, será que Deus vai curar a irmã Fátima? Então assim, já estava eu duvidando de Deus. Mas eu não sabia qual era o propósito de Deus na vida dela. E então ela ficou 6 meses em cima de uma cama. A gente ia lá, ela comia pela uma sonda, os pés inchados. A filha dela deixou tudo para cuidar da mãe. A filha dela deixou o marido, falou para o marido, se você quiser ficar, que você fica, mas eu vou cuidar da minha mãe. Então quando ela veio cuidar da mãe dela na casa da avó dela, veio o marido, veio as filhas. Claro. Então, assim... E o desejo dela era que a filha conhecesse a Jesus, servisse ao Senhor. Então, através da enfermidade que a mãe teve, a filha conheceu o poder do Senhor. Eu creio, Deus faz assim. E hoje, para honra e glória do Senhor, as netas e a filha e o esposo da filha dela, está tudo seguindo ao Senhor. Glória à palavra de Deus. Uma bênção. Ela hoje, ela vai para a igreja, ela que limpa lá o nosso ministério. Ela tem prazer, né, amor? Ela fala assim, eu tenho prazer de vir limpar a casa do Senhor. Sabe? Ela teve câncer na garganta. Ela passou um processo, ela fez um exame da coluna. Quando ela recebeu o diagnóstico que estava curada, ela chegou, pastor, graças a Deus meu exame deu negativo, não tenho mais câncer. Então Deus às vezes permite as coisas, não é para nos punir.
É Não é forte. verdade? Deus não quer nos punir. Deus Glórias quer a mostrar Deus. para alguém que Ele é Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Então, o trabalhar de Deus, a gente não entende nunca. Por mais que a gente queira procurar explicação, a gente não entende as coisas de A Deus. mente humana é limitada. Exatamente. Então, Deus, quando às vezes, ele permite, Maria, você perdeu seu esposo, você lutou com seu esposo. Mas ele não quis mudança. Não. Então, Deus sabia que ele não ia mudar. Então, Deus tirou da tua vida para que você viesse a trabalhar para Deus. Exatamente. Então, por isso que eu te falo, não se acovarde nas coisas de Deus nunca. Nunca. Quando a pessoa disser assim, Maria, você vai pregar hoje, já esteja pronta para pregar. Aleluia, glória a Deus. Quando as pessoas disserem assim, Maria, você quer louvar? Quero. Vá louvar a Deus. Porque tem pessoas que estão na igreja, a gente fala assim, você quer louvar? Hoje não. Hoje não. Meu Deus. Deixar para depois. Hoje não, outro dia. E se outro dia você não tiver a oportunidade? É mesmo? Eu vi pessoas ser curadas de câncer na garganta por causa de um louvor. Ela louvando a Deus, Deus curou. Ela nunca tinha louvado a Deus. Então Deus curou ela do câncer da garganta. Porque ela decidiu louvar o Senhor. Também porque às vezes as pessoas veem como uma apresentação. Hoje Exatamente. não é apresentação. É tudo espiritual. É adoração e é a manifestação da vontade de Deus. E as pessoas querem destaque hoje. Elas querem destaque. Então não se importe com aquele que quer destaque. Faça você a obra de Deus. Não se importe com aquele que, eu sou melhor do que você. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Você pode vestir sua roupa de marca. Eu posso vestir minha roupa simplesinhas. Entendeu? Você pode ter uma casa bonita. Eu posso ter minha casa humilde, mas sou igual a você. Eu sou perante o Senhor, nós somos todos iguais. Não há riqueza, não há pobreza, não há cor. Não há nada. Então a gente que tem que fazer para Deus. E fazer com prazer. Fazer com prazer. Eu faço com prazer. Com prazer. A gente tem que fazer com prazer. E não pensar duas vezes. E isso dizer um mesmo. não. Dizer um não. Porque às vezes a gente tinha um não. E aquele não, Deus não se agrada do nosso não. É forte, é isso mesmo. Deus não se agrada do nosso não. Eu já conversei muito com ela, né, Maria? Conversa. Também Eu converso muito com ela. Eu converso muito com ela para ela deixar essa timidez. Porque para Deus a gente não tem que ter timidez. Todos os dias eu até Todos agradeço. Agradeço, pastora, porque todos os dias eu tenho uma palavra de incentivo, né, pastora? Porque E às vezes tem assim, dia que eu não estou nem esperando, às vezes tem dia que eu estou angustiado, passando por alguma coisa, ela manda uma palavra para mim que vai bate em cima. e assim, eu falo assim, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou santa, é porque eu sou uma serva de Deus. O que eu faço por você, eu espero que você faça por mim. Então eu vou plantar para me colher. Não é isso? Eu vou plantar para me colher. Eu sou esposa do pastor, mas nem por isso eu vou me gloriar dentro da igreja, não. Eu sou esposa do pastor, aqui quem manda sou eu, não. Eu sou igual a qualquer um que está ali sentado, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Eu mexo no som, eu desligo o som, eu limpo a igreja, eu lavo o banheiro, eu fico na porta, atendendo as pessoas. Você entendeu? Eu me sento para ouvir a palavra igual todo mundo. Eu não vou ali porque eu sou mulher do pastor, eu vou me sentar lá no púlpito e ficar sentada de poça. Não, eu sou uma ovelha ali, estou para aprender. Porque eu era muito rebelde, eu era rebelde nas coisas. Eu era rebelde, eu era muito rebelde. Desse negócio, Quando a né? gente Desse trabalho. casou, eu falei assim, eu vou casar com o pastor. E aí? Né, amor? Eu era rebelde, eu era mulher e homem dentro de casa. Eu colocava lâmpada, eu mudava como é que se diz, uma tomada, eu arrumava um chuveiro, eu tampava um buraco na parede, eu era eu e eu. Então eu aprendi a viver assim. E quando eu casei com ele foi uma dificuldade. Para mim ver que tinha um homem dentro de casa e ele ia fazer por mim as coisas. Ainda é dificuldade, porque tem coisas que às vezes a gente está conversando, aí ele fala, não, Elizabeth, é assim. Eu falo, não, é assim. Eu quero dizer que é assim porque é assim. Porque foi assim que eu vi, é assim que eu aprendi. Mas às vezes eu vejo que eu estou errada. Então ele vai e faz, está vendo que estava errado? Eu já fico calada.
Então tem coisas que Deus ele permite na nossa vida para a gente aprender. Não é para nos castigar, é para a gente aprender cada dia mais com Ele. A ser melhor, a mudar. Eu já vi pessoas dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Isso não é de Deus. Não. A gente cresceu assim, a gente nasceu assim, cresceu assim, mas hoje somos servos de Deus, temos que mudar. Temos que mudar. Porque o que Deus quer da gente é mudança. A gente tem que se esforçar a mudar. Nascemos pela essência de Deus, né? Imagem e semelhança. Mas pelo pecado de Adão, né? Precisamos, é por onde entram as contaminações, né? No dia a dia da vida. O que acontece? Quando a gente encontra Jesus, ali há um novo nascimento, né? Ali há uma transformação. Temos que ter o quê? Uma mente de Cristo. Verdade. A gente às vezes, a gente pensa que servir a Deus é só servir a Deus. E não servir ao nosso próximo. Mas servir a Deus é servir ao nosso próximo. Porque Deus, ele já olha por nós. Então, o que Deus dá para você é para você passar para o seu próximo. Não é para você ficar para você. Você tem que passar suas experiências para o próximo. Então, a gente fez essa programação aqui porque a gente fazia na igreja, né? Então, ficava muito longe para a gente ir lá para o Irapuru, lá em Campo. Aí ficou essa casinha aqui vaga, aí ele falou, vamos fazer? Vamos fazer. Então, ele faz a parte dele na programação com homens e eu escolhi fazer o meu com mulheres, né? Mulheres virtuosas. Porque nós mulheres passamos uma experiência uma para a outra, não é verdade? Então, assim, a gente sabe o que é que a gente passa, o que é que a gente passou, aonde a gente chegou e o que a gente luta para chegar ainda mais. Porque eu tenho 4 filhos homens, eles não são servos de Deus, mas eu creio em Deus que eles... Deus vai E eu também creio que Deus vai Eu oro todos os dias, cada vez que eu me curvo, eu peço para o Senhor, eu com mudança, por salvação, porque tudo tem um tempo de Deus, não é no nosso tempo. E também, assim como nós tivemos as nossas experiências, eles terão as experiências. Exatamente. Muitas vezes também Deus permite E Deus vai Deus tem uma hora, né? Deus, E- a gente insistir nos pés de Deus, falar, não, vou atender logo essa mulher, porque, né? Então, a gente tem que insistir nos pés de Deus. Porque é igual a mulher, meu esposo fala que tem a mulher goteira, insiste na mesma coisa. Né? E às vezes a gente tem que insistir, batendo no Senhor, Senhor muda até mesmo mudar. O Senhor, ele faz. O importante também num debate como esse é ressaltar, como Dorcas, uma coisa que que às vezes alguém achou insignificante. Ela só sabia fazer tudo, né? E doar para as pessoas. Às vezes era uma coisa insignificante. Mas aí ela pega aquele talento que Deus deu para ela e transformou em obra de Deus, em acolhimento, em amor, em plantar semente. E é isso que as mulheres precisam fazer. Não achar que só precisa ser uma pregadora de púlpito. Não. A obra a gente faz no mercado, a gente faz em casa, a gente faz com o vizinho, a gente faz com Exatamente. testemunho, com um olhar, alguém que precisa de uma palavra. Eu falo para você, eu não prego. Não costumo pregar. Mas se disser assim, você vai pregar, eu vou. Eu vou. Eu o que eu gosto de fazer para Deus é louvar. Louvor, É o seu ministério, eu né? amo fazer louvar na igreja, eu amo louvar em casa. Eu amo louvar. Sabe, levar meu louvor ao Senhor. Não importa com quem está me escutando, se eu tenho a voz bonita ou não, estou louvando para o Senhor. Então é o que eu gosto de fazer. A obra social, eu amo fazer a obra social. Sabe, ajudar a saber que as pessoas estão ali. Eu estou ajudando, eu prefiro dar do que receber. Então, assim, a pregação, eu não sou de pregar. Mas se a pessoa disser assim, Elizabeth, você vai pregar hoje. Amém, eu vou pregar. Porque não sou eu que vou pregar, é Deus que vai me usar para pregar. Porque se for eu, não sai nada. Né? Eu não posso falar da minha vida no corpo. Eu tenho que falar da sua vida. Então, a gente, mulher, tem que ter muita experiência na nossa caminhada com Deus. Então, é um dia após o outro, aprendendo de Deus, não é verdade?
Porque na nossa casa não só tem você de serva de Deus. Na sua família tem uns que não servem a Deus, tem outros que servem a outras religiões, tem outros que servem a outras dominações, mas você tem que saber conviver com todos eles. Com todos eles a gente tem que aprender a conviver. Não é porque somos servos de Deus que a gente vai se afastar daqueles que não servem a Deus. Não, a gente tem que vir e fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença quando a gente põe a planta dos nossos pés. Então a mensagem que eu deixo para hoje, nessa tarde, é que vocês mulheres que nos escutam, que você venha buscar mais de Deus, você venha aprender mais de Deus. Você venha persistir mais nos pés do Senhor, porque nós mulheres somos a coluna da casa. Os maridos, eles saem para trabalhar, a gente fica em casa para cuidar dos nossos filhos, dos nossos afazeres. A gente tem que ter tempo para se curvar perante o Senhor no nosso quarto e buscar a face do Senhor. A gente tem que ter tempo para Deus. Tempo para Deus. Às vezes a pessoa fala, hoje não dá para mim ir no culto porque eu vim do trabalho, eu estou cansada. E se Deus fechar a porta do trabalho? Você vai ter tempo para Deus. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou com uma dor de cabeça. Mas Deus, ele não cura? Se você chegar na igreja no culto, Deus pode te curar da dor de cabeça. E você ficando em casa? Será que a dor de cabeça não vai aumentar e você vai ter que procurar o homem para tomar um remédio? Às vezes fica internada, às vezes fica em cima do leito do hospital. Então, assim, Deus, a gente tem que aproveitar a chance que Deus nos dá todos os dias. Todos os dias. Então, a mensagem que eu deixo hoje para vocês, mulheres, é essa: que vocês venham persistir nos pés do Senhor, amém? O meu nome daqui é Ronilson. Ronilson, que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus abençoe você e sua família nessa tarde, amém? E eu já deixo para as irmãs, agradeço muito a presença de vocês, viu? A Maria falou, pastora, eu não vou porque eu sou tímida. Eu falei, Maria, a gente não vai. Ninguém vai ver a gente, Maria. É só eu e você, Maria. Não se preocupa, não. Maria tem que tirar a timidez, Maria. Tenha a ousadia de Deus. Deus gosta da pessoa ousada. Né? Exato. Deus gosta da gente ousada. Quando aquilo não está dando certo, a gente não, eu vou porque Deus me capacitou para isso, então é Deus e eu vou e vou fazer do jeito que Ele quer. Com excelência. Com excelência, exatamente. Com excelência. É porque às vezes na igreja, Maria, o meu esposo, ele prega muito que nós mulheres, às vezes temos que nos falar para obediência, por obediência. Mas para fazer a obra de Deus, a gente tem que ter disposição para fazer a obra de Deus. A gente deve obediência aos pastores, nossos pastores. A gente tem que ter obediência ao nosso líder, seja do grupo de irmã, do grupo de varão, de regente, como se diz, seja de qualquer pessoa que esteja numa posição que seja para você obedecer. A gente tem que ter obediência. A gente tem que ter obediência. Né? Você é do círculo de oração, é dirigente do círculo de oração. Então, o círculo de oração vai de acordo com o que você diz. Não, irmão, hoje eu vou pregar essa palavra aqui, essa palavra, esse versículo, esse tema aqui, pronto. Não, irmã Maria, esse tema não é esse tema aqui, porque Deus fala. Calma de qualquer um. Às vezes tem um ali que está precisando de ouvir aquela palavra. É a mesma coisa de você ser do regente de um grupo. Chega com louvor, irmão, a gente vai louvar esses louvores aqui. Não, esse louvor aqui é antigo, esse louvor aqui é velho, não. E a palavra de Deus, ela nunca fica velha. O louvor, ele nunca fica velho. Naquele que quer realmente adorar o Senhor. Então, se você está numa posição de líder, então as pessoas têm que ir de obediência. Não você baixar a cabeça, não. Eu estou aqui porque foi Deus que me colocou. Então vai ser assim, assim. Agora dar em concordância é outra coisa. Você se reunir, ó, irmã, vamos pôr esses louvores aqui, o que é que vocês acham? Então ali cada um vai dar a sua opinião. Mas nem porque a gente está na liderança que a gente também pode ser rebelde com os outros que não estão. Tem que ter o trato, né? Tem que Tem saber que ter lidar. concordância um com o outro. Né?
Então, assim, eu acho a surra de Deus ela é muito incrível na vida da gente. O trabalhar de Deus na vida da gente é muito incrível. As pessoas se julgam, não pode. Aquilo ali é evangélico, usa brinco, veste calça. Não. Deus não quer saber do nosso brinco, Deus não quer saber da nossa calça. Deus, sim, Deus ele não aceita a depravação dentro da igreja dele. A lascívia, sensualidade. Isso aí Deus não aceita. Isso é da serva de Deus. Como é que eu sou serva de Deus? Eu vou para a igreja, eu sou esposa de um dirigente da igreja, eu vou com uma calça leg, com uma blusinha curta, eu vou estar incentivando as pessoas a pecar. A gente tem que ter decência. É transparente, ou é embalado na vaca. Então, a gente tem que ter decência, né? Exatamente, na casa de Deus. Mas não é o seu brinco, não é o seu batom, não é a sua maquiagem que vai dizer que você serve a Deus, não. É verdade. Não é isso. A depravação, sim, é você sair da igreja, você chegar ali na esquina, você tá com um shortinho com a polpa da bunda de fora, você tá com uma blusinha. Pessoal, como é que aquela mulher não estava na igreja agora? Então, assim, aí é escandalizar a obra do Senhor. É escandalizar a obra do Senhor. A gente, mulher, a gente tem que vigiar muito. Muito. Temos que vigiar muito. Então, eu agradeço muito a presença de vocês duas hoje. Fiquei muito feliz com a presença. Fiquei feliz de te conhecer também. Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe grandemente. Eu espero que você volte mais vezes. Vou te convidar mais vezes, você e a Maria, para voltar aqui. Para que a gente esteja batendo esse papo de mulheres de Deus, né? Que é muito bom. É gratificante passar para as mulheres. A experiência que a gente tem na presença do Senhor. Amém? Eu queria que você deixasse uma mensagem, Maria. Os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu vou deixar, já que é sobre mulher virtuosa, né? Eu vou ler a mensagem aqui da 2 Reis 4. Amém. Glória a Deus é o Deus. nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Romildo também. Um abraço aí, fala que eu estou mandando um abraço para ele. Ah, o pastor Ramilton, Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Pedro está mandando um abraço, pastor Pedro, amém? Glória a Deus. O Luciene também está online, está nos assistindo. Lu, um abraço, Lu, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus é 2 bom. Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. Aleluia. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. O teu servo temia ao Senhor, e por isso veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Eliseu disse: que hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão um botija de azeite. Então ele disse a ela, vai, pede vasos, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas, vazia, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti, de teus filhos, então deita o azeite em todos aqueles vasilhas e põe a parte de que estiver cheio. Ela foi e se trancou com seus filhos, eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: traz ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, que lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Glória a Deus. Essa passagem é muito linda, né? A mulher, a viúva, lá tinha o esposo, certamente, ô pastor, essa viúva, certamente ela não trabalhava fora, não fazia nada, ela dependia somente de seu marido.
Ela vivia na dependência do marido dela. Quando o marido morreu, ela se sentiu desesperada. Naquele tempo, as mulheres dependiam muito dos maridos. Não é como hoje, né? Que nós podemos sair e ter o nosso próprio dinheiro. Antigamente, aquele tempo, elas dependiam do esposo. E ela se sentiu desesperada. Porque ele tinha deixado uma dívida. E a dívida, naquele tempo, se ninguém pagasse, eram os filhos que pagavam, sendo escravo. E ela falou, meus filhos não vai ser escravo de ninguém. Então, aonde é que eu vou buscar o socorro? Aonde eu vou buscar o meu auxílio? Quem vai poder me ajudar? Somente o homem de Deus. Eu vou lá. Aquela mulher teve uma grande atitude, pastora, que muitos, às vezes, não têm. A coisa, às vezes, está apertada, a coisa aperta, a pessoa está passando uma prova tremenda, mas não tem coragem de chegar e dobrar o joelho e pedir ao Senhor. Porque aquele homem, ela foi direto no homem de Deus. Chegou lá e falou para aquele homem, meu marido temia ao Senhor. Mas meu marido morreu, ficou uma dívida. E os credores veio buscar meus filhos. O que o senhor pode fazer por mim? Ela estava desesperada. E ele falou, o que eu tenho a ver com isso? O que tu tens em casa? Ela falou, não tenho uma serva, não tem nada. A não ser uma botija de azeite. E era muito. O que nós temos, mesmo que nós achamos que é pouco, é muito para Deus. O pouquinho que nós temos de fé para Deus é muito. Aquela mulher tinha um pouco de azeite. Ainda tinha ali para ela a esperança. A esperança para ela, ela ainda existia a esperança com aquela botija de azeite. Ele falou, vai e pede vasos emprestados. Pastor, às vezes eu fico pensando como nós somos com nossos vizinhos, né? Muitas das vezes nós fazemos, às vezes nós passamos perto do nosso vizinho, às vezes não damos nem bom dia. E às vezes o dia que nós precisamos, vamos precisar, talvez aquele é que vai nos servir. E o homem de Deus falou, vai pedir vasos emprestados para os seus vizinhos. E ela foi. O que eu quero dizer com essa palavra? Que aquela mulher, ela acreditou, ela teve fé. E nós, na nossa vida aqui não é diferente. É porque assim, Maria, às vezes eu digo a gente porque a gente tem que se pôr no lugar das pessoas. Às vezes a gente, quando falta uma coisa na nossa casa, a gente pensa em buscar as coisas, pedir a alguém. Faltou um açúcar, eu vou ali na casa de fulano. Fulano, você tem um pouquinho de açúcar? 1 quilo de açúcar para me emprestar? Mas a gente se esquece que se curvando perante o Senhor, Ele providencia ainda mais do que 1 quilo de açúcar. Ainda mais. Então a gente tem que pôr nossa fé em ação. Nem tudo a gente tem que pedir ao homem. A gente tem que pedir para Deus, porque Ele providencia. Só Ele pode. Só Ele pode, porque eu já passei por isso. Eu já olhei no meu armário quando eu tinha meus 4 filhos pequenos, olhava no meu armário, não tinha nada para comer. De repente Deus supria a minha necessidade. Mas por que? Eu falava para meus filhos, ninguém pode saber o que está acontecendo na nossa casa. Só Deus. Porque eu já ia buscando a Deus. Então assim, eu aprendi a buscar a Deus na dificuldade. O interessante é que antes do milagre, né, ela tinha que o quê? Ter aquele olhar próximo. Exatamente. Ela tinha que ter sido uma mulher que olhava os seus vizinhos, né? Tem a necessidade, como Deus vem falando, tinha que ter comunhão, isso é muito importante. Muito Palavra importante. poderosa. Muito importante. A gente não pode se desfazer de ninguém. Porque, assim, a gente temos que ser o espelho das pessoas. A gente temos que ter um testemunho para que as pessoas vejam. Porque é igual nossos filhos. Nossos filhos não vai ser o que a gente fala. Ele é o que vê a gente ser. Né? Se a gente direciona direitinho, é o que a gente ensinou a vida inteira o que é.
Então, mesmo assim, é nosso vizinho. É como te digo. Meu pai falava assim, que um vizinho é melhor do que a família. Se você sabe fazer um vizinho, então, o nosso próximo. Não é porque eu sou serva do Senhor que eu não vou precisar de uma pessoa que tem um sexo que não é igual ao meu, que gosta de outras coisas, que bebe na macumba, Que tem uma religião que tem uma religião contrária, que exatamente. também. Eu preciso de todo mundo. Todo mundo. Eu não posso me misturar, mas precisar, assim como eles precisam de mim, eu posso precisar deles. E eu tenho que ser. Tem que ser a luz. Exatamente, exatamente. Então, o Deus, ele, em toda a passagem da Bíblia, ele nos ensina a amar o nosso próximo. Ele nos ensina a amar o nosso próximo. Então, a palavra de Deus é amor. É amor. Se resume no amor. No amor. Né? A fidelidade, né? A compreensão pelo nosso próximo. A ajuda. Porque não é nossas obras aqui na terra, se eu chegar assim e falar, ó, tem aqui essa cesta básica, é sua, é para você. Não é por causa daquela cesta básica que eu estou fazendo a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Porque a obra é do ser humano. Fazer a obra é do ser humano. Te dar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, é do ser humano. Não temos que ajudar um ao outro. Agora você mostrar para a pessoa que você vive o amor e gera o amor e dá o amor é difícil. É difícil. Porque eu vejo muitas pessoas que mesmo servindo ao Senhor, ela não tem amor pelo seu próximo. Felizmente, ela serve enganosamente. Né? Na Exatamente. verdade, ela tem uma conduta fingindo, mas sem a essência, não tem como se dizer. Você não vive o Evangelho. Você não vive Cristo, o Evangelho, sem a verdadeira essência, né? Exatamente. Tanto que o céu não vai ser só para mim, para quem eu gosto, para quem eu tenho comunhão, não. Mesmo aquele com que é difícil, com que a dificuldade, a pessoa às vezes olha meio assim, o céu é para todos. Então, a nossa parte é ser apaziguador, a nossa parte é ser condutor do amor de Cristo. Essa semana eu estava perguntando para o meu esposo por que a história de Lázaro e o rico, né? Lázaro, o pobre e o rico. Então, assim, eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, não, isso foi uma história que o Senhor contava. Era um significado que tinha, que tem hoje, que tem hoje essa história, né? Por quantas as pessoas hoje, porque tem um carro, tem uma casa, não se desfaz de outras pessoas que não têm. Mas nem por isso Deus deixa de abençoar. Eu posso ter paz na minha casa, eu tenho paz na minha casa, no meu lar. Não é carro, não é móvel, não é nada que vai trazer a minha paz na minha casa. Quantos têm carro, têm dinheiro, e a felicidade está onde? E a liberdade de vir? Então, servir a Deus é isso, é a gente ter paz, a gente saber buscar na hora certa, e a gente saber falar na hora certa, e ficar calado na hora certa. Deus é um ensinamento todos os dias para a nossa vida. Todos os dias Deus está nos ensinando. Então, assim, Deus é tudo para a nossa vida. Tudo que a gente precisa está aqui. Qualquer resposta que a gente precisa está aqui. Né? A gente tá triste, a gente tá alegre, a gente tá Querendo. Eu converso muito com uma pessoa que ela sempre manda eu consultar a Bíblia quando estou orando por ela. Vê uma palavra para mim, ver o que Deus fala, então está pedindo a orientação de Deus, não é a minha. Eu estou ali para interceder, mas ela está buscando realmente a verdadeira resposta. Porque por mim eu podia dizer, não, aconselhar, não, faça isso. Não, mas ela fala assim, lê a palavra para mim, para ver o que Deus diz para mim. Então confia, né? Então é direcionado pela palavra de Deus. Amém? Amém. Bom, o que é que você tem que falar, Maria? Que Deus te abençoe grandemente, viu, Maria? Deixa uma mensagem agora que a gente vai terminar a programação, para os seus ouvintes, para as mulheres que estão nos escutando, que nos assistiu, né? E que estão nesse caminho de indecisões. Né?
Glória a Deus. Eu quero dizer para essas pessoas, tem pessoas, às vezes tem mulheres, e também tem pessoas também indecisas ainda, né? Sim. Que estão nos ouvindo nessa tarde de hoje. Eu quero dizer, insista. Não deixe de buscar a Deus. Vá, é difícil. Vá. Está doendo? Vá. Está chorando? Vai. Porque a vitória só vem no final. A nossa vitória, pastor, muitas das vezes nós achamos que a nossa vitória vem no começo. E vem no meio, mas ela vem no final. Então, eu quero dizer para essas pessoas, força e fé. E vai em frente. Usa a fé, porque todo mundo tem um pouco de fé no coração. Se a gente não tiver fé, Todo mundo tem. Porque se uma pessoa busca a você, procura você, pastora Elizabeth, para ouvir uma palavra, porque a pessoa tem fé. Então, que essas pessoas continuem usando a fé. Que a vitória vai vir. eu Em creio. nome de Jesus. Eu creio. Deixa eu abençoar. Você deixa uma mensagem para as mulheres que te ouviram. Eu amei conhecer você. Eu também, também, pastora, que eu tenho a dizer para as mulheres é que nós somos importantes para o Senhor. Nós somos amadas de Deus. E Deus nos chama para nos amar, mas Deus também nos chama com uma ordenança de propagar esse amor. Ele nos acolhe para que nós propaguemos esse amor. E em momentos de dificuldade, não fica dentro de casa. Nos momentos mais difíceis, em alguns momentos você mais é vulnerável a setas do maligno que ele lança. Você está mais vulnerável a tomar decisões erradas, a não ficar bem. O segredo, como a presbítera Maria já disse, é perseverar em quê? Em buscar a Deus. Ninguém serve a Cristo em casa aos desigrejados. Isso não existe. Deus nos quer congregando, é bíblico, debaixo de uma cobertura espiritual, e é buscando a Deus, é indo na igreja. Ah, mas eu vou na igreja. Você vai na igreja, primeiro intuito. Eu estou na prova, eu não estou bem, eu estou assim, estou me sentindo isso, aqui está acontecendo isso. Eu vou adorar a Deus. Mediante a nossa, quando você vai para a igreja adorar a Deus, o Senhor se alegra, o Espírito de Deus se alegra, o céu ali já começa a se mover. Em primeiro lugar, você vai adorar. Segundo, você vai com o seu coração aberto para receber a palavra. E aí você vai pôr em prática aquela palavra. E a sua vida vai mudar, a situação vai mudar. Porque fiel é Deus. Amém. Eu creio. Eu creio. Não se esqueça. Nós somos mulheres virtuosas. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, Maria. Deus é fiel. Deus é fiel. Somos mulheres virtuosas. Esse é um nome que se dá às mulheres que buscam de Deus, que insistem na presença de Deus. Porque para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem jeito. Né? Você que está aí com o seu marido, que você acha que não tem jeito, seu filho que está nos caminhos errados, se entrega na mão do Senhor, se prostra, se humilha, chega no pó, na presença do Senhor, e Deus restaura a vida de cada um daqueles que você necessita. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de mais um dia estar aqui na presença dessas mulheres abençoadas, mulheres lindas, né? Conheci mais uma abençoada de Deus, que Deus te abençoe. Né? Agradeço muito a presença de vocês duas, que Deus abençoe grandemente. E não vai faltar oportunidade de eu chamar mais vocês para vir aqui, para a gente estar falando das coisas de Deus, da obra do Senhor, que é maravilhoso, né? Se todas nós mulheres parássemos um tempo do nosso dia para nos reunir, falar das coisas de Deus, passar a experiência do que vivemos na presença de Deus, a nossa vida mudaria 90%. Glória a Deus. Né? 90%. Então eu agradeço muito a oportunidade, que Deus abençoe a cada um. E aqui eu estou encerrando nessa tarde
Amém? Vamos estar orando para encerrar. Amém? Glória a Deus. Maria, você pode estar orando, Maria? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Glória a Deus. Senhor Deus amado, Pai, nessa tarde, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, a tua presença, meu Pai. Senhor Deus amado, abençoa, Senhor, cada um que está vendo e ouvindo essa mensagem, meu Pai amado. Senhor, passou esse tempo conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida da pastora Elizabeth, do pastor Pedro, meu Senhor da glória, da feira, meu Senhor da glória, muito obrigado, meu Pai. Levanta mulheres corajosas, Pai. Mulheres com a disposição para fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sheila, obrigada. Ah, sim. Amanhã eu quero lembrar vocês que amanhã terá o podcast com o pastor Pedro. Quem vai se encontrar aqui é o doutor Wesley, advogado, que venha vocês tirar suas dúvidas. Mande perguntas, que ele vai estar aqui respondendo a partir das 2h30 da tarde. Ele estará nessa programação, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Não perca a oportunidade de saber mais sobre os seus direitos, sobre a sua aposentadoria, sobre o como é que se diz, a sua empresa. Mande pergunta que a gente vai estar respondendo, amém? Eu e a Elizabeth vou estar comandando o computador e respondendo as suas perguntas. E o pastor Pedro vai estar aqui entrevistando o doutor Wesley, amanhã a partir das 2h30 da tarde. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viu?